Meus irmãos, a paz do Senhor, transmitir aqui uma palavra de Deus para a nossa reflexão, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, quando nós vamos observar essa segunda carta que o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Segundo alguns historiadores bíblicos, vai dizer que Timóteo, quando ele estava pastoreando ou sendo pastor, ainda era um jovem com poucas experiências, e ele tinha aproximadamente 32 anos de idade e estava dando início ao seu ministério pastoral. E Timóteo estava em uma região que estava sendo bombardeada por falsos mestres. Muitos estavam se levantando contra a doutrina de Cristo, trazendo heresias e falsas doutrinas. E Timóteo, como era novo, como não tinha algumas experiências, e Paulo estava vendo a dificuldade que Timóteo estava para aplicar a doutrina de Cristo por conta dos falsos mestres que estavam se levantando na região. É bem a verdade que Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está dando a Timóteo uma injeção de ânimo. Ele está levantando o ministério pastoral do jovem, do seu filho na fé, por nome de Timóteo. Ele estava dizendo, Timóteo, era como que ele estava dizendo, Timóteo, deixa os falsos mestres se levantar, deixa esse herético que traz heresia se levantar, deixa esses falsos profetas se levantar, falsos pastores se levantar. Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus. A preocupação de Paulo com Timóteo era, Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Procura, Timóteo. O importante do ser humano é procurar apresentar-te a Deus. Quando você procura se apresentar a Deus, pode se levantar falsos mestres, falsos doutores, porque quem estava falando para Timóteo era alguém que tinha a experiência. Era para alguém que tinha passado por muitas lutas, por muitas falsas doutrinas. Ele sabia. Paulo estava escrevendo para Timóteo porque sabia. E Paulo aqui já estava um pouco maduro, ou posso dizer velho, da sua caminhada. Aí ele vai dizer no verso 15, procura-te apresentar-te
aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Observe que ele vai dizer: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele estava dando uma injeção de ânimo no seu filho na fé, Timóteo. Ele estava dizendo: Timóteo, a primeira coisa, procura te apresentar-te a Deus. Irmão, é necessário nós falar isso aqui, que às vezes tem gente que não está se preocupando de apresentar-te a Deus. Tem que procurar se apresentar-te a Deus. Porque quando você procura apresentar-te a Deus, Deus vai apresentar você para o povo. E a preocupação de Paulo era: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus. Deixa desta preocupação. Deixa os falsos mestres se levantar. Deixa quem quiser falar. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Mas que maneja bem a palavra da verdade. Quando você procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado por Deus? O que é um obreiro aprovado por Deus? É quando ele procura te apresentar-te a Deus. Quando ele procura apresentar a Deus, então ele vai ser um obreiro aprovado por Deus. Era a preocupação de Paulo com seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, esquece tudo, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser se levantar, deixa os falsos mestres falar, deixa os falsos mestres se levantar, segura a doutrina de Cristo, mas procura te apresentar-te a Ele como um obreiro que maneja bem a palavra, não tem de que se envergonhar. Um obreiro que procura apresentar-te a Deus, meu Deus do céu, ele maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que procura apresentar-te a Deus, ele procura, ele sabe, ele tem como manejar a palavra da verdade. Então ele estava dizendo: Timóteo, deixa para lá as falsas doutrinas, mas procura te apresentar-te a Deus. Veja o que ele diz no verso 15. Procura te apresentar-te aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura te apresentar-te a Deus aprovado. Eu vou procurar me apresentar a Deus. Deus é como que Timóteo estivesse dizendo, Deus, era como que Paulo estivesse dizendo, Timóteo, procura te apresentar-te a Deus, que não tem com que se envergonhar, porque quem procura apresentar-te a Deus não se envergonha com nada. Quem estava falando para Timóteo era um homem que conhecia de tudo, e o nome dele era Paulo. O mesmo estava pregando para mestre, teólogo da época, doutores da época. E quando ele estava pregando, porque ele não temia, porque Paulo procurou e procurava se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu estava pregando para doutores da época, para mestre, ensinando, deixa estar quem quiser do meu lado, do esquerdo, mas eu procuro apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E para ser aprovado não é fácil. Para ser aprovado você vai ser rejeitado, você vai passar por decepção, você vai passar por calúnia, você vai querer desistir. É onde há um processo de rejeição.
mas para você ser aprovado, porque quem procura apresentar a Deus não se engana com qualquer coisa. Paulo procura apresentar a Deus. Timóteo procura te apresentar a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava pregando para doutor e para mestre, onde a Bíblia diz que meia-noite Eutico que estava em cima da janela cai. Irmão, quem procura te apresentar a Deus não está preocupado com o homem, não. Quem procura apresentar a Deus não está preocupado com blá blá blá, não. Com historinha de carochinha, não, irmão. Quem procura apresentar a Deus aprovado. Você vê o processo para uma pessoa ser aprovada. Daniel estava lá, orando 3 vezes ao dia, procurando apresentar a Deus. Ah, Daniel está orando 3 vezes ao dia, está orando, joga ele lá na cova dos leões. Mas ele estava procurando apresentar a Deus. Quem procura apresentar a Deus, meu Deus do céu, deixa se levantar, irmão. Quem procura apresentar a Deus não é qualquer um, não. Quem procura apresentar a Deus é aprovado por Ele. Ah, Daniel está orando 3 vezes o dia? Ele está apresentando aí diante de Deus, bota ele na cova dos leões. Leão para Deus, irmão, é gato. Nem cachorro é gato. Quem procura apresentar a Deus, quem tem a chamada de Deus, quem tem a unção de Deus, meu Jesus amado. Irmão, doutrina, Bíblia, palavra, procura, obreiro, apresentar-se a Deus. Ah, mas o homem não está me vendo. Você não se preocupe com o homem, não. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, procura apresentar a mim, procura apresentar, não, procura te apresentar a Deus. Tanto obreiro aí desaprovado, apresentando-se a homem. Procurando apresentar-te a homem, não. Paulo disse, procura apresentar a Deus. Aprovado. Provado e aprovado. Mas que não tem de que se envergonhar. Mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, eu vou ler aqui e vou encerrar. Procura-te apresentaste a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, quem procura apresentar a Deus, ele procura manejar a palavra da verdade. Quem procura apresentar a Deus, ele sempre procura apresentar a palavra da verdade. Quem procura apresentar a Deus não bate cabeça, não se enrola, não. Ah, irmão, está se levantando ali, está se levantando aqui, deixa se levantar. Eu procuro me apresentar diante de Deus. Eu não tenho do que me envergonhar. Paulo disse, este é o Evangelho de Cristo. Poder para os que crê. Irmão, vamos voltar a crer nos mistérios da Bíblia Sagrada. Deus ainda quer curar, ainda quer libertar, ainda quer batizar. Ainda quer salvar. Ainda quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Mas estamos precisando apresentar-te a Ele como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Quantos pregadores na prática, quantos pregadores que não procuram, quantos pastores que não procuram apresentar-te a Deus. Está levando de todo jeito. Mas Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.